Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Programa Carlos Henrique, um espaço aqui da PG2 para que a gente possa mostrar o trabalho de algumas pessoas especiais, essas personalidades que um dia já fizeram, que continuam fazendo, que ainda farão a diferença. Esse é o foco da nossa programação. Temos um material, um conteúdo muito forte aqui na região do Vale do Itajaí. Temos explorado vários temas, vários assuntos muito importantes, muito ricos. Eu digo isso até pelo feedback que a gente tem recebido dos nossos ouvintes e espectadores do país todo, e a gente tem muito material para mostrar. Então, a cada sábado, nesse horário, uma personalidade dessas é trazida aqui na página 2 para que vocês possam conhecer um pouco da sua história, das suas realizações. É tão bacana, né? Já tinha dito em outra oportunidade que a gente mudou um pouco o foco da nossa atividade jornalística. Eu tenho escolhido intencionalmente fatos relevantes, coisas boas, colando no receptor, seja no celular, seja no seu notebook, onde for, coisas boas, uma energia positiva, em meio a tanto noticiário ruim, pesado, né, que a gente quer deixar para lá. E como a gente tem muita coisa boa, hoje eu quero apresentar para vocês nosso convidado. Aliás, nós o recebemos aqui na página 2 e ele nos recebe no seu ambiente de trabalho. Eu tenho hoje o maior prazer de entrevistar uma pessoa a quem eu tributo uma enorme respeitabilidade pelo profissional competente que é, pelo amigo que se tornou também, um paulista que veio morar aqui em Santa Catarina, aqui na região, começando por Rio do Cedro já há 26 anos atrás, extremamente integrado às coisas daqui. É um profissional da área da medicina, Dr. Edilberto Tadeu de Góes. Dr. Tadeu, muito bom dia. Olá, Carlos. Tudo certo? Tudo certo. Um prazer enorme falar com você. É sempre muito bom conversar com você em gravação ou não. E dizer que me sinto lisonjeado por estar participando desse quadro, nesse novo formato do teu programa, que estou sabendo tem sido um sucesso. Me sinto lisonjeado de estar nesse espaço sendo entrevistado por você. Muito obrigado. O Dr. Edilberto Tadeu de Góes, Dr. Tadeu, mais popularmente conhecido, ele tem se notabilizado por uma inquietação muito interessante, profissionalmente falando. Ele está sempre estudando, está sempre em cursos. Cadê o Dr. Tadeu? Não, ele está participando de um curso fora da região, se especializando. E esses profissionais, principalmente dessa área tão complexa, né, que é a medicina, quando não se atualizam, evidentemente que o tempo vai tratar de atropelá-los. É assim que acontece em qualquer profissão, mas nessa área especial é muito bom você lidar com o teu médico, sabendo que o teu médico se especializa, vai buscar conhecimento, investe nas tecnologias, enfim, sempre prepara algo especial para você de forma a estar conectado com o que há de mais moderno. Dr. Edilberto Tadeu de Góes, só para que vocês entendam, bastante jovem, está próximo dos 47 anos, agora em setembro,
Fez o seu curso de medicina na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, no Paraná, pós-graduação em fertilidade humana, pós-graduação em medicina fetal, veja por onde vai aqui as especialidades do Dr. Tadeu. Pós-graduação com lato sensu, que é um sentido amplo, né, da pesquisa, do trabalho, Master em Ciências da Fisiologia Humana, pós-graduação em Medicina Ortomolecular, que é uma das coisas avançadas, também pós-graduação em Bioquímica aplicada à clínica, pós-graduação lato sensu em Medicina Estética. Todo esse cabedal de conhecimento faz com que ele tenha dos mais diferentes pacientes. Ele dedica quase a maior parte do seu tempo à ginecologia, à obstetrícia, mas eu sou seu paciente. Eu tenho feito aqui as minhas consultas, tenho feito a minha reposição hormonal orientado por esse profissional que também atende aos homens. Por isso, é muito interessante conversarmos aqui com o Dr. Tadeu sobre várias coisas. Tadeu, mas tem um detalhe que eu gostaria de saber. Quando é que inicia esse interesse pela medicina? Isso é uma coisa assim, teus pais dizendo, meu filho vai ser um médico, ou você teve a liberdade de escolha lá atrás? Bom, só corrigindo, a idade é um pouquinho maior, mas vamos deixar por isso aí mesmo, tá? Tá bom, se eu fiz as contas erradas, olha, o interesse pela medicina não foi assim algo muito natural, não. Para te falar a verdade, houve uma pressão familiar. Diria para você que foi um namoro que começou errado, mas que deu certo, né? Eu gostei muito e à medida que os anos foram se passando, esse namoro foi dando mais certo ainda. Eu, depois de formado, já depois de especializado, é que anos depois passei a gostar mais ainda do exercício da medicina e mais ainda de estudar a medicina, né? Eu tinha um público eminentemente feminino, de ginecologia e obstetrícia, e isso me despertou o interesse em fazer uma pós-graduação em medicina estética para poder me relacionar melhor. Às vezes me perguntava alguma coisa sobre estria e não sabia muito o que falar. Fiz essa pós-graduação, que serviu muito como conhecimento, embora a aplicabilidade prática dela tenha sido pouca. Mas na pós-graduação de medicina estética eu tomei conhecimento com aquilo que você sabe, há um tempo atrás era chamada de medicina anti-envelhecimento. Me apaixonei por isso, porque é uma medicina em que eu comecei a entender o paciente como um todo, coisa que você infelizmente não vê na faculdade. Medicina estética me fez ter contato com medicina ortomolecular, uma outra paixão. E aí a situação de você entender a doença e procurar resolver a causa do problema e não a consequência. Uma das críticas que eu faço à medicina que é aplicada hoje, especialmente no Ocidente, é que é uma medicina muito sintomática, é uma medicina em que você procura amenizar os sintomas de uma doença, mas a causa está ali e a causa não mexe, né? Como hipertensão, diabetes e tantas outras. Então isso me fez gostar muito da ortomolecular, da fisiologia, de você conhecer como é que inicia o processo da doença e o que você pode fazer para resgatar a saúde do paciente, não somente melhorar os sintomas que ele está apresentando. E ali eu tive contato com bioquímica e a gente se aprofundou um pouco mais, né? Então foi mais ou menos esse o roteiro. E estudar me fez gostar mais de medicina, a medicina me fez mais gostar de estudar e acabou sendo um círculo vicioso que não acabou. Existe o plano de ainda este ano, isso eu não tinha comentado contigo, hein? Vamos lá então, primeira mão. Primeira mão. Ainda esse ano de iniciar o mestrado, porque eu acho que eu sou um professor frustrado, né? Na verdade, eu pretendo ainda um dia estar lecionando
e o mestrado é uma condição praticamente sine qua non para isso, né? Então, provavelmente ainda esse ano a gente esteja começando o mestrado. Quando você dá esse mergulho em direção ao conhecimento generalizado do corpo, das várias patologias, mas não só delas, da solução, como você deixou bem claro, doutor Tadeu, esse interesse, se encontrou? Aquele médico pesquisador se encontrou? Quando me perguntam assim, poxa, mas qual o nome dessa especialidade que você faz, né? Eu gosto de dizer medicina. Ótimo. É medicina. Eu acho que medicina deveria ser assim, né? E eu vou te dar um exemplo de como as coisas geralmente funcionam. Eu atendo uma paciente que ela não consegue engravidar. Então ela vem aqui e a gente faz um diagnóstico de uma anovulação. Ela não está ovulando adequadamente, em função disso ela não engravida. Uhum. Por trás disso ela tem o que a gente diagnostica de síndrome dos ovários policísticos. Um pequeno exemplo. Uhum. Eu não posso parar ali e fazer um tratamento indutor da ovulação. Eu tenho que saber, eu tenho que ter aprendido, alguém tem que ter me ensinado, e eu tenho que saber que por trás daquilo também tem uma coisa chamada resistência à insulina. Essa paciente tem uma predisposição à diabetes. Então, não é só você ficar naquele quadradinho, é você ver como um todo. Uhum. E você eventualmente pode até não conseguir lidar com toda a situação. Você pode pedir o auxílio de um colega, mas é importante que você não fique muito bitolado apenas naquela sua especialidade. Isso aqui começou a falar de resistência insulínica, hiperinsulinemia, diabetes. Bom, isso aqui deve ser endócrino, então vai para lá. Não pode ser assim, né? Então isso que você diz do médico, né? Era o que todos nós deveríamos estar aprendendo e fazendo. E nós não estamos fazendo, não por culpa nossa, né? Não nos estão ensinando mais isso daí. Estão nos ensinando a tratar doença. É uma crítica já bem caracterizada. Você como médico, doutor Tadeu, tem essa crítica diante da forma como se ensina a medicina no país hoje? Com certeza, né? Há esse aspecto que eu acho de você... Aliás, vários aspectos de você super especializar. Eu acho que tem que ter o super especialista, de fato. Claro. Mas o foco, o principal, deve ser sempre o generalista, né? Então essa é uma cultura de super especializar. Eu discordo disso daí. Há o aspecto de você fazer uma medicina puramente sintomática, né? Então nada preventiva. Não nos ensinam a cuidar, a manter a saúde. Nos ensinam a cuidar da doença e não a manter a saúde do paciente, que deveria ser o foco. Uhum. E também algo que tem me desanimado, já que você está falando em crítica, algo que eu tenho ficado muito desanimado com o andamento das coisas, é assim, existe uma coisa hoje chamada medicina baseada em evidências, que eu acho ótimo, né? Uhum. É você preconizar tratamentos que as pesquisas médicas tenham evidenciado que são eficazes. Ótimo. Mas, e aquilo que a experiência clínica mostrou que funciona, mas não foi confirmado através de trabalhos científicos? Aquelas terapias que o pessoal coloca entre aspas como alternativas, mas falando alternativas de um modo assim meio pejorativo, que funcionaram até décadas atrás e que de repente passaram a não ser mais valorizadas. Não se pesquisa o valor disso. Então, você não aplica aquilo porque não tem uma evidência clínica e não se faz a pesquisa para validar aquela prática. Então você fica... A medicina acabou virando muito uma receita de bolo. Hipertenso, os guidelines, né? A receita de bolo é essa aqui. Pronto. Acabou um pouco a arte de ser médico. Essa inquietude vem disso, então. Você não se manifesta um tanto quanto rebelde a essa formatação. Mas eu queria te pedir licença para a gente continuar depois, vou fazer um intervalo. E queria dizer que enquanto você estava falando lá dessa essência da medicina, né?
Eu li esse livro 2 vezes e acabei de vê-lo em filme também, o Físico, do Noah Gordon, que é uma história bacana, que vai buscar os primórdios da medicina lá na antiga Pérsia. E estava passando um filme aqui, quando o Tadeu falava, o Dr. Tadeu reportava aqui seu interesse pela medicina, me veio à mente esse filme. Bom, meus amigos, vou fazer um intervalo. A gente já em seguidinha quero falar do médico, mas também do desportista, do aventureiro. Esse cidadão aqui achou que tinha asas e andou voando por aí, teve um acidente, mas não se contentou, não se limitou, agora está escalando montanhas, está fazendo caminhadas de competição, enfim, uma vida muito interessante que a gente vai retratar nessa entrevista aqui com o Dr. Edilberto Tadeu de Góes, Dr. Tadeu, nosso entrevistado nesse sábado. Olha, hoje é sábado, queria lembrar a vocês que são aqui da região, e se são de fora daqui, um dia venham passar o final de semana com a gente. A PG2 fica aqui em Timbó, nós somos chamados de a Pérola do Vale. Uma cidade bem interessante, a 30 quilômetros de Blumenau. Eu sempre digo que é a única cidade da região aqui que não é bairro de Blumenau. Me perdoem as outras, mas é pelo amor que eu tenho por Timbó. Detalhe, é uma cidade muito interessante. Olha, a gente está hoje com um roteiro gastronômico muito legal, da feijoada na tapioca, a moqueca no bistrô da Xuxa hoje, sábado, os nossos restaurantes, outras opções do sushi, a comida árabe, comida do Pará. A gente tem realmente um roteiro gastronômico muito interessante. Queria convidá-los então para ir para Timbó, conhecendo outras belezas. Hoje funciona o Museu da Música, amanhã também. Hoje funciona a Casa do Poeta, do Lindolf Bell, a nossa motivação da última entrevista. Venham para cá. Timbó, uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todos Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todos Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Meus amigos, estamos voltando com a entrevista de sábado aqui na Rádio Página 2 com o Dr. Edilberto Tadeu de Góes. Um médico por demais conceituado, já falamos aqui do seu currículo. O Dr. Tadeu, desde 1992, está aqui na região, faz um trabalho realmente bacana, extremamente integrado às coisas da cidade, tem, de certa forma, também se incomodado nessa questão, quer interagir mais com a sociedade, tem propósito. Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco, na continuação dessa entrevista. Eu queria agora falar um pouco a respeito desse cidadão que intercala e consegue, não sei como, todo esse estudo que ele deixou evidente na primeira parte, a especialização, agora ainda com o sonho do mestrado, quer lecionar, passar conhecimento adiante, a atividade de esporte, a atividade de pegar um dia a mochila e ir para o Kilimanjaro, na África, escalá-lo, a Concagua, outras montanhas do mundo, fazer suas caminhadas e competições, sair de moto por aí. Eu perguntaria já na volta desse segundo bloco, Tadeu, esse é o seu combustível para exercitar a medicina, que é de tanta complexidade, lidar com pessoas nem sempre é tão fácil? Não, acho que eu não preciso de um combustível para isso, né?
A medicina por si só, ela já alimenta isso. Eu acho que eu sou uma pessoa inquieta mesmo, né? Mas é muito prazeroso fazer isso tudo, né? Porque junta uma série de coisas que eu tenho muito apreço. Junta natureza e junta atividade física, a aventura e as pessoas, né? As pessoas que praticam esse tipo de esporte são maravilhosas, né? E eu tenho gostado muito do montanhismo. Na montanha você se mostra plenamente, né? Você não consegue enganar ninguém. Na montanha você mostra se você é bom, é ruim, se você é egoísta, você não é, se você é parceiro, se você não é. Porque você tem dificuldades a todo momento. A escalada tem tudo isso? E aí você se mostra, e o que eu tenho visto são pessoas maravilhosas, então o hall de amigos tem aumentado muito, isso contribui muito, né? Então, são esportes assim que juntam um monte de coisas que eu gosto. E eu também parto do princípio que você tem que ser coerente com aquilo que você fala para o teu paciente. Então, você pede para o teu paciente, olha, cuide do teu peso, porque obesidade é sinônimo de inflamação e inflamação é sinônimo de doença. Você não pode se apresentar gordo. Me desculpe se algum colega, né, está nessa posição. Você tem que acreditar no que você está falando. Se você não acredita, então não fale. Né? Perfeito. Você fala mal do tabagismo e dá o exemplo de fumar. Aí você diz que a pessoa não pode ser sedentária, mas o exemplo que você dá, você é um sedentário. Quando você pede para o teu paciente praticar alguma atividade física, é muito comum ele responder que ele não tem tempo. Bom, eu também não tenho, mas você tem que conseguir, você tem que priorizar. A vida é feita de escolhas. Então, isso também, e eu tenho muito nítido na minha mente, isso também tem a finalidade premeditada de eu ser coerente com o que eu estou falando com o meu paciente, de eu ser um exemplo daquilo que eu estou pedindo para que ele faça. Muito interessante. Bom, mas eu vejo que você já parte para um lado do esporte, tem uma tendência ao esporte de risco, não deixa de ser. Quando você teve um acidente de parapente, ficou pendurado numa árvore, teve fratura, pelo que eu sei, e agora mesmo numa escalada de montanha, há toda uma preparação, quase se preparar para um esporte de competição, né? A competição com você mesmo, muito provavelmente ocorre. Nós não estamos falando de uma caminhada pelo caminho, pelas estradas de Compostela. É diferente. O que isso te realiza, esses desafios, essa coisa, o risco iminente? Paixão é uma coisa meio difícil de você explicar, né? Por que você se apaixona por aquela mulher, né? Por que aquela mulher se apaixona por aquele homem? É uma coisa meio difícil de você explicar. Não sei se eu tenho uma resposta por isso, mas me atrai. Quem sabe se eu não fosse tão perna de pau, eu jogasse bola, né? Como eu jogo muito mal, talvez por isso eu tenha procurado esse tipo de esporte aí assim, né? Mas, de fato, é um tempero especial quando tem um perigo. Agora, ao longo do tempo, eu aprendi a dosar um pouco. Havia um pouco de irresponsabilidade também nas atividades esportivas que eu fazia no começo. Hoje, eu acho que amadureci um pouco. Então, embora o esporte ele continue sendo muitas vezes de risco, mas é um risco dosado, programado, com pessoas que estão preparadas para aquilo lá e pensando da mesma forma, né? A gente não faz sozinho, a gente faz em um grupo, o que por si só já dá uma segurança maior. Voar nunca mais? Não diria isso não. Não diria isso não. Não descartou? Não. Até bem provável que ainda volte a fazer sim, né? Não te traumatizou então? Não, na verdade eu parei de voar porque quando eu me acidentei, eu fraturei a coluna e o braço, e sou muito grato por estar andando ainda, né? Naquela ocasião eu tinha prometido para o meu filho que eu pararia de voar.
Mas como já há um tempo ele me liberou dessa promessa, então muito provavelmente volte a voar ainda assim. As montanhas que você escalou e a que você ainda quer escalar? Bom, todo mundo que gosta de montanha, ou pelo menos a maior parte, sonha com um Everest, né? Que é um lugar que eu ainda vou, talvez apenas lá naquele acampamento base deles, que já é uma baita de uma aventura. É preciso muita coisa para você tentar aquilo lá, especialmente dinheiro, muito dinheiro, né? Muito caro. Mas te diria que é o principal fator limitante, senão iria lá mesmo, né? Mas assim, o prazer de você subir uma montanha é o mesmo se você está aqui no Pico Paraná, se você está no Aconcagua, se você está fazendo uma montanha menor, o prazer é o mesmo, você está celebrando a vida com pessoas especiais, né? Então não faz não é proporcional à altura, né? Entendi. Essas aventuras, eu soube numa passagem, até pela nossa amizade, você, o grupo que esteve na África, por exemplo, vocês vivenciaram também uma experiência social muito interessante com os nativos daquela área. Como é que foi isso? Aquilo te acrescentou o quê, Tadeu? Ficou mais forte uma convicção minha, né, de me dedicar a projetos sociais que estão em planejamento, né? E a gente quer fazer isso daí acontecer. Porque, veja, grande parte das pessoas, se não a maioria, elas se afastam desse tipo de coisa, procura não ver. Parece que quando você não está vendo uma determinada desgraça, você não está vendo a miséria, você não está vendo a fome, aí parece que aquilo, você não é muito responsável por aquilo. A partir do momento em que você conversa com alguém que está passando fome, que você conversa com alguém que está passando frio, não tem como não sensibilizar. Não tem como, e não tem como você também não se sentir responsável por aquilo. Aí você tem que fazer alguma coisa. Inclusive isso é um mecanismo de defesa, né? As pessoas já procuram nem ver, porque sabe que se vê, vai ter que agir. Interessante isso aí. E não quer agir, né? Então, aquilo reforçou um pouco mais essa convicção de, a essa altura da vida, me dedicar um pouco a projetos sociais. Alguns já tive a oportunidade de conversar com você, de algumas ideias que eu tenho. Alguns estão em planejamento, alguns são modestos, e acho que tem que ter assim, nem todos têm que ser grandes mesmo. Alguns não tão modestos e alguns são grandes a ponto de me amedrontar, mas a gente vai tocar. Logo no comecinho da nossa entrevista, eu cometi um equívoco aqui e coloquei a idade errada do Dr. Tadeu, mas deixando a idade, até porque ele gostou, eu dei uma diminuída legal na idade dele, eu fiz as contas equivocadas aqui. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, com esse estudo aprofundado sobre o corpo humano, sobre a medicina mergulhando para descobrir coisas, revelá-las e acima de tudo usá-las como no seu trabalho, qual é o limite do homem nessas aventuras aí? Subiu, se você falou agora há pouco, ir até aquela base famosa do Everest, mas eu imagino olhando ainda para cima, querendo subir mais um pouco. Qual é o limite que o corpo humano tem, hein? Ou não tem? É uma pergunta bem interessante, né? Na verdade, os limites você acaba desconhecendo, né? Porque quais são os maiores recordes, né? Ou os maiores desafios superados? Não está seguramente naquilo que é conhecido e divulgado. Qual o limite de uma pessoa correr? Alguém anônimo, que precisou, a necessidade teve como consequência aquilo lá. Sim. Né?
Qual o limite de você passar fome? Qual o limite de você passar sede? Qual o limite de você saltar? Quantos recordistas anônimos a gente tem no mundo? Verdade, né? Então o que a gente conhece é pouco, né? Eu gosto de pensar em recordes, em limites, assim, nesse exato momento, em algum canto do mundo, tem alguém superando um limite fantástico, mas a gente não está sabendo, né, Roncalho? Tá certo. Tadeu, tem uma situação, eu mesmo me coloco, às vezes, diante desse paradoxo, né, que não deixa de ser um paradoxo que a vida nos impõe. Eu tenho a impressão que o corpo e a mente são duas instituições que vivem paralelamente. Eu, pelo menos, meu corpo vai numa direção, a mente vai noutra. Te incomoda esse fato de, por exemplo, a mente está sempre jovial, criativa, atuante, e o corpo não responder? Não, agora, muito interessante isso que você colocou. É uma das coisas que atrapalha muito medicina. Aliás, é uma das coisas que atrapalha muito a vida das pessoas de maneira geral. É você querer achar que corpo é uma coisa e que mente é outra. Não existe isso. É uma coisa só. Para fins didáticos, talvez você possa separar corpo e mente. Mas é uma coisa só. E isso é muito visível em medicina? Não. Isso aqui deve ser algum problema psicológico, então é separado, eu trato só aquilo que eu estou pegando, que eu estou tateando. E isso nos atrapalha muito, né? Não tem como você ter uma mente boa num corpo ruim e vice-versa. E nós médicos, especialmente os ocidentais, eu me refiro muito ao ocidental porque no Oriente eles têm uma visão um pouco diferente, eles assimilam melhor isso daí de que é uma coisa só. Mas nós médicos aqui separamos muito e isso atrapalha por demais a medicina. Mas respondendo um pouco mais objetivamente você, seguramente isso é um erro meu, mas eu não imagino nada de atividade que eu não possa fazer. Seguramente eu estou errado, né? Mas eu não imagino, na minha cabeça não tem nada que eu possa imaginar fazer que meu corpo não consiga fazer. Muito bom. Tadeu, já que você toca nesse assunto, vamos aprofundar um pouco mais, porque seu histórico de estudante de medicina, você nunca parou de estudar, te fez literalmente mergulhar em estudos do anti-envelhecimento, da medicina ortomolecular. Então eu perguntaria, para esgotar esse tema, o ser humano ainda vai chegar a uma condição de que o seu corpo acompanhe a mente? Porque, afinal de contas, a gente sabe que a mente elabora uma série de trajetos que o corpo já não consegue galgar. Então, eu te perguntaria dessa forma. Olha, o que vem por aí? Nossa, muita coisa. Mas eu espero que muita coisa diferente também. Agora, nós somos um animal como qualquer outro. Biologicamente, a gente foi feito para ter uma existência como de qualquer outro animal. Nascer, crescer, ter o nosso vigor físico, mental, reproduzir e morrer. Esse é o histórico dos animais, especialmente dos animais selvagens. Repare que os animais selvagens, a partir do momento que eles começam a envelhecer, o tempo de vida é curto. O nosso tempo de vida depois da idade reprodutiva, e a natureza entende que a gente deveria reproduzir até 35 anos em média, repare que o nosso tempo de vida depois dos 35 é muito grande. Verdade. Hoje, pelo menos, no mínimo, é mais 35, é o dobro, né? Verdade. Mas o certificado de garantia acabou nos 35, né? Então, até os 35 anos, média assim,
A natureza nos dotou de um sistema de regeneração fantástico. Você cortou, cicatrizou, quebrou, consolidou, pode comer de tudo, não engorda. Nossa, você tá sempre bem, né? Intoxica com alguma coisa, já detoxica. Agora, a partir dali começam as dificuldades, né? E aí que entra o que o pessoal gosta de chamar de medicina anti-envelhecimento. Já que você vai viver muito, e a gente tem vivido cada vez mais, é viver com qualidade de vida, né? É retardar esse envelhecimento, não é evitá-lo, mas retardar o envelhecimento físico e mental, né? De modo que você possa chegar tranquilamente aos 100, 110, 120 anos com dignidade, tanto fisicamente... Isso eu queria saber exatamente esse limite. Vamos colocar a previsão, aposta num 110, 120 e num futuro muito distante ou a curto prazo? Não, eu tenho certeza que pessoas como nós, mas certeza, pessoas da nossa faixa de idade, salvo algum acidente, viverão, e existe até estudos mostrando mais ou menos isso. Se nós nos mantivermos vivos nos próximos 10 anos, seguramente chegaremos no mínimo aos 100 anos de idade. E quando você estiver com 100 anos de idade, não tenha dúvida que você vai encontrar muita gente com a mesma idade de 100 anos. Muita gente, não vai ser alguma coisa tão rara como é hoje. Só que muitos desses centenários estarão numa qualidade de vida possivelmente deprimente, né? Eu aposto, confio em 120 com uma qualidade de vida muito dignificante, sabe? Bastante. Legal. Olha, para a gente fechar, o que mais te fascina e ao mesmo tempo, qual o desafio dentro da medicina que te inspira ainda? Porque você é inquieto, já ficou bem claro, gosta de estudar e aperfeiçoar-se o tempo todo, está em movimento. Há um desafio ainda? Há um desafio pessoal, e o mestrado, inclusive, deve suprir isso daí. O mestrado não só para que você tenha condição de lecionar, que é um sonho, mas para você concluir um mestrado, você tem que desenvolver e mostrar uma tese e realizar um trabalho, uma pesquisa científica. E eu quero então sair do grupo que reclama que muita coisa não é feita pelas instituições e passar para o outro lado, então começar a fazer esse tipo de pesquisa, né? Essa pesquisa que não tem mercado, porque a pesquisa não é feita porque ela não tem mercado, né? A pesquisa de drogas boas e baratas, de terapias boas e baratas, elas não são feitas porque ela não tem mercado. O mercado é para doença, o mercado não é para saúde. Entendi. O que gera dinheiro é doença. E nós vivemos num sistema de mercado, não adianta, todos nós, inclusive a área médica, todos nós estamos contaminados por isso daí, e o mercado é direcionado para a doença. Então você não tem pesquisas sérias, pesquisas que mostrem o valor de terapias boas e baratas, porque isso não tem mercado. E eu quero minimamente ajudar nesse aspecto. Interessante. Ainda sobre pesquisas, eu me lembrei agora, os asiáticos, nem todos, os europeus, praticamente todos, e os norte-americanos, de uma maneira geral, e aí coloca o Canadá junto, esses países e os profissionais da medicina dispõem de um aparato de números que impressiona, são as pesquisas. Queria saber se a medicina brasileira consulta o Dr. Tadeu de Góes sobre as ocorrências por aqui, sobre as patologias que ele trata. Isso vai para um banco ou nós não temos esse controle? Não, nós não temos nem na saúde pública, né? As nossas estatísticas são muito ruins, são pouco confiáveis. É uma pena, porque quando você está estudando uma determinada patologia, por exemplo, você vai pegar números que são confiáveis de fora, mas números de fora é uma realidade totalmente diferente, né? Então, nós infelizmente não temos essa estrutura, falta
Falta fundamentalmente vontade de fazer isso daí, né? Nós não temos, não. Não temos nada. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Quero chamar a sua atenção. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco desse trabalho que ele direciona às mulheres, a obstetrícia, a ginecologia, falar um pouco da evolução do tratamento da infertilidade, da medicina fetal, essas coisas todas tão interessantes que a gente ainda quer abordar com esse profissional médico, o doutor Edilberto Tadeu de Góes. Doutor Tadeu, nosso entrevistado nesse sábado aqui na página 2. Pois, meus amigos, queria chamar a atenção para uma conquista da sociedade. A sociedade timboense, aqui da nossa região, de certa forma, conquistou há algum tempo atrás uma coleta de lixo muito interessante, que foge dos padrões nacionais, e nós temos aqui uma coleta que, na cidade de Timbó especificamente, ocorre vários dias da semana, todos os dias úteis da semana, em todas as regiões. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui na PG2 para conclamar encarecidamente, peço mesmo às pessoas que não deixem de fazer a reciclagem. A separação do lixo é importante. Outro dia, já contei isso aqui, mas quero repetir, soube que o pessoal do interior e da periferia dos bairros separa melhor o lixo do que quem mora em prédios no centro. Pô, não tem um troço errado aí? Vamos dar uma colaborada, separar o lixo, reaproveitá-lo é importante para que a gente encaminhe a nossa vida de forma mais sustentável. Isso é um lembrete do SAMAI, que cuida da coleta e o tratamento do lixo em Timbó. Lindson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. JCL Prime Store, venda e assistência técnica de celulares, especializada em Apple e Xiaomi. Nós estamos voltando com a terceira parte aqui dessa entrevista com o Dr. Edilberto Tadeu de Góes, nosso convidado nesse sábado aqui na PG2, falando de medicina, falando de qualidade de vida, de comportamento dele próprio e, ao mesmo tempo, estimulando que outras pessoas associem as suas atividades físicas a essa condição de qualidade de vida, buscar qualidade de vida, conhecer o mundo de uma forma geral. Vamos adiante. Olha, todos nós sabemos que hoje tem um médico que concorre diretamente com todos os profissionais da área. Dr. Google, já ouvi falar, né? As pessoas leigas recorrem ao Dr. Google com muita frequência, procurando soluções. E o conteúdo daquilo, a gente nunca soube, é um conteúdo fidedigno, dá para acreditar naquilo, mas você vai abandonar o teu médico, aquela consulta pessoal olho no olho? Qual é a sua posição? Eu queria aproveitar o embalo para perguntar ao Dr. Edilberto Tadeu de Góes, esse médico bastante conceituado. Dr. Google, se é, de certa forma, um médico das pessoas, ele é uma espécie de Uber dos médicos também, não? Não, mas há alguns programas sendo desenvolvidos com essa finalidade, né? Eu penso, e isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu penso que no futuro muitas profissões vão mudar, algumas inclusive vão desaparecer, né? Mas já estão sendo faladas aí, né? Já estão sendo então, há aplicativos que estão sendo desenvolvidos para que se possibilite um diagnóstico, né, fiel. Isso ainda
está engatinhando, mas seguramente vai ser aperfeiçoado, mas a gente já tem algumas coisas que são muito boas. Por exemplo, aparelhos para laudar imagem. Fantástico. Laudar um raio-x, laudar uma ressonância magnética. Poxa, para um profissional ser bom em imagem, ele tem que ter muito chão. Certo. Muito chão. E uma máquina dessas, ela consegue uma precisão muito grande, né? E não só uma precisão, mas uma rapidez no diagnóstico muito grande. Então, a radiologia, eu acho que vai ser uma das primeiras aí que vai notar essa mudança, né? E você já tem reparado como hoje as coisas começam a se misturar muito, né? Um profissional fazendo uma coisa que parecia que era da outra área, vice-versa, tem gerado muita briga, porque também tem a reserva de mercado, né? Eu não quero que você faça isso, porque isso aqui é do meu mercado. Eu acredito que no futuro, talvez a medicina seja uma das últimas barreiras a ser ultrapassadas para isso daí, mas acredito que no futuro, inclusive, isso vai ocorrer na medicina também. No futuro, a pessoa ela não vai precisar ter um título de alguma coisa para executar uma determinada função. Ela vai precisar saber fazer aquilo lá. E isso será o suficiente. Muito bom. É o tal do Uber que você acabou de me perguntar. Você hoje não precisa ser um taxista com muito tempo de vivência para poder fazer esse tipo de serviço. Claro. Se você tem um carro, sabe dirigir, tem um aplicativo que te mostra onde ficam os lugares, então o Uber é uma coisa emblemática sobre muitos aspectos, sim, inclusive nesse daí. Vai mudar muito, né, a forma como a gente vê as profissões. Bom, eu queria até, só para dar uma floreada aqui, outro dia no pronto-socorro aqui do Hospital Base de Timbó, eu fui consultado sobre a suspeita de uma pequena fratura no pé. Tá? O profissional então me manda para o raio-x e ele, como não era da área, o profissional médico, de um plantão maravilhoso, fui atendido super bem, ele remete a imagem para um colega seu, ortopedista, fora da cidade. E a resposta veio em 30 segundos depois. É isso que você está falando, mas... Que bacana, né? Bacana. Aí... Também, né, eu acho que um avanço bacana, isso é mais telemedicina, né? Mas quem estava vendo era um ser humano, exatamente, era um profissional. Hoje já há serviços em quem faz essa interpretação é um aparelho. Sim. O aparelho já viu tantas imagens, ele armazenou tantas imagens com tanto diagnóstico que ele consegue ver aquilo e te dá uma precisão muito grande, né? Agora, eu queria saber ainda sobre o que o Google disponibiliza de informação. São fidedignas as fontes de onde ele pesquisa, os livros que praticamente estão lá, os nomes que prestam conhecimento. É uma informação fidedigna? É como tudo mais na internet, né? Você tem um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. Geralmente, quando você digita qualquer coisa no Google lá, a primeira página é aquilo que tem mais procura, né? Não necessariamente aquilo que tem a melhor qualidade, né? Eu não desaconselho, né? Eu não desaconselho as pessoas a pesquisarem, desde que saibam o limite daquilo lá. E é interessante quando isso te motiva e te obriga a estudar muito, né? Porque se você não está muito conectado, muito ligado, o paciente desse lado faz uma pergunta para você que ele já leu no Google e você fica... então, não dá, né? Sim, claro. Você tem que estar preparado para não só saber do que ele está falando, mas para complementar, julgar e dar a sua opinião, opinar sobre aquele determinado assunto. Né? Bom, já falamos dessas situações criadas pelo estudo, você escolheu várias formas de se aperfeiçoar como médico, mas, de certa forma, é conhecido como médico, ginecologista, obstetra.
Por que essa escolha? Por que esse caminho? Ficou mais latente o seu nome? Ficou anexado a essa atividade? Opção? Foi minha primeira opção, é a área em que eu sou especialista. Quando você está na faculdade, você tem estágios em vários setores e esse realmente me encantou, né? E é uma área que permite que eu faça uma coisa que eu gosto, que é conversar com o paciente, deixar o paciente falar, né? Não são todas as especialidades em que isso é possível. Um médico intensivista, por exemplo, um médico radiologista, por exemplo, né? E o ouvir é prazeroso para mim, o explicar alguma coisa é prazeroso para mim, faz parte da consulta. Então, além do que, obstetrícia é uma especialidade que geralmente é alegre, né? Geralmente é alegre, geralmente o choro é um choro de felicidade. Eu convivo pouco com tragédias, eu convivo pouco com infortúnios, geralmente são resultados felizes. Isso também contribui bastante. Uhum. Quando você chegou à região, eu fui pesquisar um pouquinho para a nossa entrevista e encontrei lá eu tenho uma encadernação do jornal Folha Regional, que nós editamos aí por um tempo, e encontro lá uma matéria do dia 6 de maio de 1994, 2 anos após a tua chegada aqui à região, uma matéria do Dr. Tadeu está incentivando a aplicação do método Le Boyer para um parto mais humanizado. Tá. Agora eu já queria pegar esse gancho para que a gente falasse um pouco também entre essa questão do parto natural, normal, que a gente conhece, e das cesáreas. Há polêmicas nesse meio todo, há pessoas que defendem um, não defendem o outro, e vice-versa, evidentemente. Como é que você se situa nessa situação, Tadeu? Aí você pegou a minha tese de mestrado, né? Boa. Aí você pegou a minha tese de mestrado, que é o que eu quero mostrar, né? É assim, dizer o que é mais natural, não tem o que se pensar, é o parto normal. Certo. Agora, também é natural, é mais natural que durante o parto normal, e eu quero dizer que isso é uma opinião muito pessoal, tá? Que durante o parto normal você tenha maior possibilidade de eventos que culminem com algum prejuízo materno-fetal, especialmente fetal. E uma das coisas que eu gostaria de mostrar, uma das coisas que eu ainda quero pesquisar e mostrar, é qual o impacto, o verdadeiro impacto do parto normal nas sequelas, tipo paralisia cerebral dos bebês, e qual o impacto da cesárea, não a cesárea de emergência, a cesárea programada. A impressão, e por enquanto é uma impressão, eu não estou colocando isso como verdade médica, Sim. A impressão é que esses eventos são mais comuns no decorrer de um parto normal. Tá? Isso analisado como um todo. Entendi. É claro que você tem qualidades de atendimento diferente em parto normal dependendo das circunstâncias, mas de uma maneira geral é mais comum esses eventos no parto normal do que numa cesárea. Entendi. Rola, doutor Tadeu, uma espécie de estresse entre a paciente e o profissional médico, a paciente que queria ter o seu filho parto normal e o médico que intervém dizendo que você vai precisar de uma cesárea. Essa situação ali, rola um estresse? Não? Não deveria, né? Não deveria. Em princípio,
a atriz principal de tudo isso aí é a gestante. Certo. E o desejo dela deve ser respeitado. Cabe ao médico orientar. E cabe a ela, junto com o parceiro, a decisão, né? Então, não deveria haver esse estresse. Se você, por alguma razão, percebe uma necessidade premente da interrupção daquela gravidez por uma cesárea, cabe a você mostrar convincentemente e claramente o porquê daquilo. Mas isso não é para ter estresse. Eu nunca tive esse tipo de estresse, porque é muito claro, né? Entendi. Desde que você esteja sendo honesto consigo mesmo, honesto com o teu cliente, não tem porquê. E não rola nenhum estresse, porque o paciente te entende. Se ele confia em você e você explica claramente o que está acontecendo, ele aceita perfeitamente, né? Mas há necessidade de uma honestidade nisso daí, né? Não é para esse estresse existir, né? Porque não é para preponderar a vontade ou a conveniência de alguém sobre o outro. Entendi. É para preponderar a qualidade de atendimento. Eu lembro que esse método Le Boyer, que eu acabei citando aqui, ele preconiza muita tranquilidade, um ambiente gostoso, mais ou menos assim, né? É verdade. Isso ainda está se utilizando? A gente mudou um pouco demais, né? A gente deixou muito antinatural a coisa. Então o bebê nasce... Poxa, ele nasce de um lugar tranquilo, vem para um lugar barulhento, todo mundo falando, né? Todo mundo gritando. Ele está num lugar de uma penumbra, já nasce olhando para um holofote lá na cara dele. Sai de um lugar quentinho, às vezes a temperatura... Le Boyer, o que é? Você diminuir esse estresse. Entendi. Diminuir esse estresse aí, né? Para que essa passagem não seja tão brusca, né? É uma coisa antiga, mas é preciso admitir que há bem pouco tempo houve a inserção de uma figura na hora do parto chamada doula. Como é que você, médico, convive com essa situação? São bem-vindas? Você tem alguma restrição? Não, eu acho muito bom. Aliás, eu acabo não trabalhando muito com doula, não por nenhuma restrição, mas é por opção de paciente, né? Porque na verdade é um serviço que a paciente contrata, mas sempre tive a sorte de trabalhar com enfermeiras que são doulas sem saber, né? E ainda hoje trabalho com esse tipo de enfermeira aqui no Hospital ASE. Tem algumas delas que são assim maravilhosas, são fantásticas mesmo. Queria mandar um beijo para elas, minhas colegas de trabalho. Adoro trabalhar naquele hospital, gosto muito dos colegas e das enfermeiras que me acompanham ali. O resultado, felizmente, muito bom que a gente tem tido, eu atribuo também a essas pessoas. Então são enfermeiras que estão ali auxiliando, né? Estão encorajando, estão amenizando a dor na medida daquilo que é possível, mas orientando, então fazendo um papel de doula sem saber, né? E um papel maravilhoso, fantástico, né? E as raras vezes que eu tive a oportunidade de fazer um atendimento de parto com uma doula que não a enfermeira do hospital, foi ótimo, né? Eu acho que... Agora, é importante que as coisas fiquem muito claras, é importante um bom entrosamento de toda a equipe, porque, e isso eu já tive a oportunidade de escrever, se a responsabilidade de um determinado procedimento recai só sobre uma única pessoa, bom, então essa pessoa também tem que ter a voz mais ativa naquele procedimento. Entendi. Você não pode ser responsabilizado por mudanças do procedimento que foram incentivadas por uma terceira pessoa. Esse é um lado controverso, de certa forma. Tadeu, me diga uma coisa sobre
O que vem a ser a medicina fetal? O que você desenvolveu de conhecimento nessa área? Qual o objetivo? A medicina fetal foi a última pós-graduação que a gente fez e fizemos com o Dr. Peralta em São Paulo, que é um dos maiores nomes da medicina fetal do mundo, né? Poxa, é com prazer que a gente fala isso daí. Lógico. Ele desenvolveu uma técnica de cirurgia fetal, cirurgia intraútero, que é copiada agora no mundo. Então, para você ver o gabarito de quem a gente está falando, né? Então, fiz essa pós-graduação com ele. O que é? É o especialista em feto, é o fetólogo, né? É aquele médico que é para estar habilitado a conduzir uma gestação de alto risco, é aquele profissional que é para estar habilitado a fazer um diagnóstico de uma malformação, né? Seria um auxiliar, um médico auxiliar do obstetra, né? Claro que em ambientes menores, como o nosso aqui de Timbó, ou mesmo Blumenau, essa realidade ainda não existe, um serviço de medicina fetal. Certo. Geralmente são obstetras que fazem essa especialização para ter um upgrade, né? Mas em centros maiores, como São Paulo, por exemplo, você tem alguns centros de medicina fetal para os quais são direcionados essas pacientes que numa triagem foi identificado algum problema. São muitas, tem já dados, são muitas pessoas que precisam às vezes dessa informação e da atuação, da intervenção do profissional dessa área? Olha, na verdade, sim, porque você não tem apenas aquela condição cirúrgica, por exemplo. Não só aquela condição, vamos dar um exemplo relativamente comum, da mielomeningocele, que é a espinha que está aberta ali, a coluna que está exposta, né? E que precisa de uma cirurgia, preferencialmente ainda dentro do útero. Não apenas isso, mas o diagnóstico, a condução de uma gestação de alto risco, um caso comum, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, que é aquele aumento da pressão arterial que ocorre ao longo da gravidez e que por vezes é muito grave, levando a risco materno e fetal. Quando interromper essa gravidez? Se eu tiro muito precocemente, eu estou correndo o risco de tirar um bebê muito prematuro, sem chance de sobreviver, mesmo que numa UTI neonatal. Se eu postergo demais, eu posso perder esse bebezinho, eu perco a chance de ter tirado ele, dado alguma chance de sobrevida. Qual o momento de fazer isso aí? Nesse momento, a medicina fetal ajuda muito. E a procura por tratamentos de fertilidade? Como é que é isso aqui na nossa região? Há muitos casos? E aumentando, porque a mulher, um direito dela, naturalmente, ela foi postergando a gravidez, né? Então, muitas mulheres entraram no mercado de trabalho, foram estudar e foram postergando a gravidez, foram deixando para mais tarde. É quase uma tendência lógica, né? Só que a natureza, né? A natureza não perdoa. Aí, com o aumento da idade, vai diminuindo a fertilidade dessa paciente. Isso é estatístico, não tem como. Vai diminuindo a fertilidade. E aí, nesse momento, as coisas às vezes se complicam um pouquinho, porque ela deixou, por exemplo, para 40 anos engravidar. Mas com 40 anos ela fez o diagnóstico de que ela tem um problema com o qual ela não contava. Então você leva mais um tempo ainda para fazer o diagnóstico e depois o tratamento, né? Então essa mudança de estilo de vida, evidentemente um direito da mulher, mas é algo que ela tem que estar atenta. A semente dela, o ovócito dela tem a idade dela. E à medida que vai envelhecendo, essa fertilidade vai diminuindo. Vocês vejam que a gente está fazendo essa alocação aqui no consultório do Dr. Tadeu de Góes, e nesse mesmo lugar aqui onde eu estou, entrevistá-lo, sentam mulheres, na maioria, mas sentam homens também. Eu já vim aqui, por exemplo, para expor a ele um problema patológico da andropausa, quer dizer, ao mesmo tempo menopausa, andropausa. Os homens têm recorrido muito ao seu trabalho ainda? Tem, mas o homem ele se preocupa menos com saúde do que a mulher, né?
O homem foi feito para viver mais do que a mulher, e em tudo quanto é estatística que você vai ver, o homem vive menos do que a mulher, né? Por conta do estilo de vida mais arriscado, por conta de guerras, acidentes de trânsito, e também por conta da má assistência médica, né? Ele não procura assistência médica. Geralmente o homem procura quando os sintomas já estão muito intensos. Entendi. No caso da andropausa, por exemplo, quando é que o homem procura por um médico? Quando ele está perdendo a ereção. Não tenha dúvida. Quando ele está perdendo a ereção. A libido, né? Mas o processo já começou muito atrás. Então, naquela cascata de eventos, né, da andropausa, digamos assim, a perda de ereção é dos últimos elementos que vai acontecer. Antes disso, ele já perdeu massa magra, antes disso, ele já ganhou massa gorda, antes disso, sem ele se dar conta, ele já começou a apresentar alguns sintomas emocionais, ele já se tornou mais antissocial, sarcopenia, já teve perda óssea, aconteceu muita coisa. A mulher, por outro lado, não. A mulher, por outro lado, pelo menos uma vez por aninho ali, ela procura ou um médico, ou um postinho para fazer um preventivo. Ali ela afere a sua pressão, já vê se está hipertensa ou não. Quantos homens hipertensos que a gente tem por aí, já que é uma doença assintomática na maioria das vezes, né? Então, o homem procura muito menos, muito menos. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Quando voltarmos, a gente vai falar um pouco dos projetos pessoais, sociais, do cidadão médico. Estamos falando agora do médico cidadão, depois do cidadão. Nessa sequência que eu estou tendo o prazer de fazer, nessa entrevista, o Dr. Edilberto Tadeu de Góes. Eu quero, já que a gente está no sábado aqui, convidar as pessoas que estão assistindo a PG2, se não esse final de semana, mas quando for possível, já que esse programa você também tem o privilégio de ver quando bem entender, venham aqui para Timbó. Eu queria recomendar alguns pontos interessantes aqui desse município que atrai cada vez mais visitantes. Esse visitante de qualidade, esse visitante que quer conhecer uma cidade bonita, organizada, que quer pedalar, temos tanta ciclovia, que quer ir para o Morro Azul, um lugar sensacional, que quer ir para os nossos parques centrais, o Henry Paul, lugar de caminhadas, o Parque Central. Tantas são as opções. O nosso Jardim Botânico está cada vez mais bonito e preservado. Então a gente tem muitos desses locais para você fazer um piquenique, trazer toda a família, passar momentos em contato direto com a natureza. Isso é qualidade de vida. Timbó é uma cidade para todos. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Estamos voltando, agora à última parte dessa entrevista tão bacana, passando rápido, né? Um tema legal, uma pessoa muito bacana, esse médico que às vezes eu esqueço de chamá-lo de doutor, eu confundo muito, chamo de Tadeu, daqui a pouco doutor Edilberto Tadeu de Góes. É que a gente tem uma proximidade que já vai tempo e isso acabou forjando uma relação de amizade,
frequentávamos as casas. Aqui mesmo onde eu estou, hoje estou alegre, mas aqui mesmo já recebemos ao lado da minha mulher notícias muito ruins, por 2 oportunidades, e foi chocante, assim, mas acima de tudo prevaleceu a amizade que a gente tem nesse tempo todo, e esse respeito pelo profissional que estuda, que investe na profissão e que hoje empresta um pouco do seu conhecimento para os ouvintes da PG2. Queria até aproveitar essa oportunidade, que naturalmente não são lembranças boas. O senhor disse ainda há pouco que a sua atividade hoje, ela vai mais por esse caminho do sorriso, da alegria, do chorinho de alegria e não de tristeza. Mas não é fácil passar por um amigo, por um casal amigo, uma informação que o senhor passou para nós naquela oportunidade, né? Como é que você faz esse tipo de interpretação? De fato não é, mas eu me julgo profissional nesse momento, né? E eu nunca escondi nenhuma informação de nenhum paciente, né? Eu falo claramente porque é um direito do paciente. Ele me procurou para isso. Ele não me procurou para eu selecionar o que eu vou passar para ele ou não. Você tem que dizer, é um direito do paciente, eu acho que é um dever do médico. Claro, existem formas e formas de você expor alguma realidade, mas toda realidade deve ser exposta. De outra forma, o paciente não vai ter condição de optar por este ou aquele tratamento, né? Então, por mais difícil que seja, nesse momento... Prevalece o profissional. Exatamente. Doutor Tadeu, eu sei que o senhor já fez um filho, o Matheus, está grande, forte. Está com quantos anos, Matheus? 21, agora no comecinho do mês. 21 no comecinho do mês. Então, os dois são de Abraço setembro. para ele, vem, filho? Os dois são de setembro, então. Pai e filho. Tá bom. Já plantou uma árvore? Já plantei algumas. Algumas? Legal. E o livro? Já escreveu? Não, mas estamos escrevendo. Né? Sério? Estamos escrevendo. Opa, essa é uma novidade? Essa é uma novidade. Outra em primeira mão aí, né? Isso é um dos desafios que eu me impus. Você falou em Mateus, eu sempre pensei nessa possibilidade e na última conversa que eu tive com meu filho, ele me incentivou demais e naquele mesmo dia eu comecei a escrever. Me dei conta que, na verdade, o livro já está todo na minha cabeça, é só botar no papel agora. E me dei um prazo para isso, eu gostaria que ele estivesse pronto até setembro do ano que vem. Opa! Então, é um dos projetos aí pro... É um desafio, escrever um livro em um ano. Talvez não tão grande, como falei, eu acho que eu fui escrevendo esse livro ao longo da minha vida, né? Sim. Então você vai contar fatos que já transcorreram. E muitos deles já escritos, inclusive, ou aqui, ou ali, ou numa carta, ou numa mensagem, ou numa matéria, ou num e-mail, e eu tenho esse material. Então, na verdade, grande parte do livro já foi escrita, eu só tenho que organizar isso aí agora. Se vai ter qualidade ou não é outra coisa, mas é um livro que eu faço com a intenção de... É muita pretensão, eu sei, mas com a intenção de despertar o melhor na pessoa que está lendo. Ótimo. Tadeu, por outro lado, eu soube que você está, vou usar um termo pesado, mas engendrando, é um termo forte, né? Ou seja, está formatando, uma palavra mais leve, uma atuação, saindo um pouco do teu consultório, saindo um pouco das viagens e pensando um pouco na sociedade. Até Tadeu já me confidenciou algumas coisas, o que ele gostaria de fazer, e não descartou nem mesmo uma atuação político-partidária. Isso me chamou muita atenção, porque esse cara está numa vida legal, o cidadão está numa vida tranquila e quer fazer a sua inserção nesse contexto que, convenhamos, a gente não tem lá uma boa receptividade ao meio político, dá para ver agora, a gente não sabe o que vai fazer, estamos um mato sem cachorro, dá essa impressão. E o detalhe é que
ainda assim alguém gostaria de tentar fazer diferente. Me fale um pouquinho disso. De onde vem essa vontade de se inserir nesse contexto político partidário? É a intenção mesmo? Sim, vem da indignação que você tem. Mas essa indignação não pode ficar se encerrar apenas nela. Você deve fazer algo. Se não estão fazendo, você deve fazer algo. Inclusive politicamente. Acho que todos nós deveríamos nos envolver politicamente. Quando eu digo me envolver politicamente, não quer dizer necessariamente você se lançar candidato a algum cargo. É você desenvolver ideias para um colega se lançar, é você apoiar um determinado setor político, um determinado partido, é você fazer as coisas acontecerem. Entendi. Se não estão fazendo, você não pode apenas reclamar. Sim, reclamar faz parte, mas você deve procurar agir também, né? Todo político é desonesto. Você não é? Não, eu não sou. Então se candidate, né? Então, penso sim, e me reunir com pessoas que pensem da mesma forma. Que forma? Pessoas que tenham projeto para auxiliar as outras pessoas, né? Entendi. Não pode ser projeto pessoal, não pode ser projeto partidário, tem que ser um projeto Brasil. E como é que você ajuda o Brasil? Ajudando onde você está, naquele momento, né? Tudo começa por aqui. Então, ajudando a tua cidade. Então, pessoas com foco em auxiliar, e quando eu digo auxiliar, não só necessariamente você dar alguma coisa, mas você contribuir para aquela pessoa crescer, né? E também com foco em preservação de natureza. Porque já passou da hora também de você procurar se responsabilizar um pouco nesse setor. Ótimo. Aliás, a gente ainda tem um pouquinho de verde porque tem uns malucos que ainda ficam brigando por aí. Né? Então, esses dois aspectos assim. Então, penso nisso, não necessariamente ingressar na política como um político, também não descarto essa possibilidade, sim. Mas nossa, tem tanta gente boa que poderia estar nessa posição. Eu estou conversando com uma delas, inclusive, agora, né? Então, a ideia é essa. Bom, mais um detalhe. Você sabe que a gente vive nessa questão político-partidária algo já estigmatizado como uma cultura nefasta. Ou seja, está viciado o sistema. Você acha que é possível um movimento, mesmo que comece individualmente aqui no teu consultório, proliferar? Você acha que vai encontrar alguém que compactue da tua ideia e esse grupo pode tentar superar toda essa situação, essa barreira? Eu acho que sim. Porque assim, as pessoas de maneira geral, falando muito simplistamente, tem assim, um pequeno grupo que trabalha muito mal, que trabalha para o mal. Né? É um grupo pequeno, mas que faz muito barulho. Verdade. E você tem um pequeno grupo corajoso, que é um grupo que enfrenta, também pequeno isso aí. E você tem uma montoeira de gente que se deixa levar. Entendi, é isso mesmo. Né? É uma montoeira de gente que se deixa levar pela mídia, que se deixa levar por isso, por aquilo, assim, mas que eu acredito que tenha uma essência boa. É questão de você mostrar para essas pessoas o lado bom. E eu acredito muito porque o político que eu acredito não é o político fabricado. É o político que se fez. Que se fez. Por exemplo, a gente está vivendo agora uma época de campanha política. Na minha opinião, não é época de você conhecer teu candidato. Eu vou ver o programa político para ver quem que eu vou votar. Já devia saber, né? Não, você já devia saber, meu querido. Você já devia ter visto a vida dessa pessoa, se tem projeto para o país, se é confiável, histórico, o que fez. Você vai dar um cheque em branco para essa pessoa. Vai dar um cheque em branco para alguém que você não conhece, você já deveria conhecer. Então, o político que eu acredito,
é aquele que ele não foi produzido artificialmente. Qual foi a campanha dele? Foi a vida dele. A vida. Você já está trabalhando, ou seja, mexendo os pauzinhos no sentido de que esse movimento aconteça um dia e não tão distante assim? Olha, eu tenho muitas ideias, espero ter muitos amigos e colegas que abracem isso, né? Porque eu tenho a convicção de que não consigo levar isso muito adiante sem muita ajuda. Mas eu acredito sim que a gente tenha muitas pessoas que pensam da mesma forma e de repente é só um dia essas pessoas sentarem e vão ver que comungam das mesmas ideias. E muitas vezes pessoas que inclusive estão distantes por algum determinado fator, mas que guardam entre elas muito mais semelhanças do que diferenças, sabe? Então eu acredito que seja possível, sim. Eu estava vendo aqui, desde que você chega aqui à região em 1992, mudando de assunto agora, mas já encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, você chega e a estrutura da saúde aqui nos municípios da região era uma. Se há uma coisa que a gente nota que evoluiu, é exatamente essa estrutura toda, né? O nosso Hospital Asa, que vira referência, o Vale do Itajaí, com referências de transplantes, inclusive, de alta complexidade. Como é que você, médico, vê toda essa evolução? E se foi uma evolução importante, poderia ser maior? Poderia ser muito maior se fosse uma outra mentalidade. Você ter um hospital de referência, como está se tornando o Hospital Asa importante, sem dúvida, um hospital que tem agora a sua UTI, está construindo a sua UTI neonatal, está muito bem administrado, excelente, ótimo esse tipo de coisa. Mas a medicina que eu sonho, medicina pública que eu sonho, é uma medicina preventiva. A gente tem esboço muito mal traçado disso com o programa de saúde familiar, né? Mas eu acho que tinha que ser mais, tá? A nossa visão ainda é investir muito lá no hospital. O hospital é o lugar onde deu tudo errado. Tá. Eu não consegui evitar que você infartasse. Então tá, agora você vai para o hospital, já que você está infartado. Sim, entendi. Eu não consegui evitar que você tivesse uma crise hipertensiva. Então você vai para o hospital tratar a tua crise hipertensiva. E aí os hospitais ficam abarrotados. A gente vive uma realidade paradisíaca aqui se a gente comparar com outros hospitais de outros locais, mas você sabe como é que são muitos hospitais Brasil afora aí. O que é aquilo lá? Aquilo é o fracasso da saúde pública. Claro. Tá? O esforço, e aí tem que ter projeto, tem que ter vontade política, tem que ter inteligência, aí tem que ter político que tenha capacidade e vontade de fazer isso para não deixar aquela pessoa adoecer. Aquela doença, aquela crise hipertensiva, ela tem que ser a exceção, ela não pode ser a regra. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi mesmo a questão. Você está dizendo então que hoje, com todo esse aparato da medicina familiar, da saúde da família, com toda a estruturação de postinhos que temos, quer dizer, nós já temos as ferramentas, nos falta políticas direcionadas à prevenção? Políticas que envolvem, inclusive, o aperfeiçoamento, o aprendizado das pessoas que lá trabalham. Entendi. Você não pode dar aquilo que você não sabe, você não pode fazer aquilo que não te ensinaram, né? Então isso envolve, inclusive, uma mudança de currículo. Entendi. Tem uma frase que eu repito muito, de Hipócrates, que não por acaso é o pai da medicina, que ele diz que seus alimentos sejam seus medicamentos e que seus medicamentos sejam seus alimentos. Bom, isso acho que mostra o que ele pensava da importância de alimentos. Entendi. O que a gente aprende de nutrição na escola de medicina? Nada, ou quase nada. Quase nada. É isso que eu quero te dizer. Tem que ter uma mudança grande de cultura.
A gente está avançando? Tá, mas estamos avançando na mesma direção. A direção de você ter hospitais cada vez maiores, mas as pessoas cada vez mais doentes. Temos que investir em saúde, não só em tratamento de doença. Tadeu, quero agradecer demais a entrevista. Prazer enorme. O prazer foi todo meu. Tá? Obrigado por emprestar aqui a Página 2 muito do seu talento, do seu conhecimento, dividir com a gente aquilo que você pensa, expor aqui de forma até inédita alguns desses pensamentos, algumas das ações futuras. Foi um enorme prazer te entrevistar. O prazer foi meu, digo mais uma vez, me sinto honrado e lisonjeado em participar do teu programa. Espero sinceramente que os seus ouvintes tenham achado interessante, que tenha sido útil de alguma forma essa conversa. Para mim foi extremamente prazerosa. Eu entrevistei aqui na Página 2, nesse sábado, o médico Dr. Edilberto Tadeu de Góes, Dr. Tadeu, como é conhecido. Foi um prazer enorme, espero que vocês tenham gostado também da entrevista, assim como eu gostei. Estou terminando a entrevista com a certeza que foi um belo material, porque a gente conversou com muito francamente, né, sobre todos os temas e, enfim, a gente vê que por trás de um médico que se debruça o tempo todo em estudos, em aperfeiçoamento, tem um desportista, um aventureiro, tem um cidadão querendo resolver as coisas do país. Isso é muito bacana. Então, tenham todos um bom final de semana. A Página 2, no sábado que vem, nesse horário, traz de novo uma dessas pessoas que nós consideramos personalidades, que já fizeram, que estão fazendo, que vão fazer a diferença. Essa é a pegada desse horário, essa é a pegada do jornalismo da Página 2. Tenham todos um bom final de semana, foi um prazer enorme. Até o sábado que vem. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário, para você guardar com carinho grandes momentos. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.